Diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo a leitura do texto sagrado. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho de Deus, Filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Todos juntos a uma só voz. Mondeiro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todos nós sabemos, e não precisamos assim fazer muito esforço para lembrar, de inúmeras perguntas e indagações que nós temos a respeito da vida e a respeito das circunstâncias, dos acontecimentos da jornada de vida de cada um de nós. Todos nós entendemos que nós temos uma série de questionamentos e por vezes perguntamos e fazemos esses questionamentos para alguns amigos ou até em oração a Deus. Senhor, como é isso, como é aquilo? E como cristãos genuínos, buscamos sempre o entendimento desses questionamentos na palavra de Deus. Mas é interessante notarmos que o nosso Senhor Jesus, ele também, enquanto esteve em seu ministério terreno, fez alguns questionamentos a seus discípulos, às pessoas que o rodeavam. E é interessante que Jesus chega numa jornada, num caminho, numa estrada que vai da Galileia para a região de Cesareia, de Filipe, que fica mais ao norte daquela região da Galileia, subindo para esses locais onde ele também ministraria a inúmeros gentios a palavra da verdade. Ele faz uma pergunta para os seus discípulos: quem dizeis o povo que eu sou? O que o povo está dizendo de mim? O que o povo está afirmando a respeito de mim? E é interessante que a resposta dos discípulos, ela é bem assim polida. Porque os discípulos separam as respostas, as afirmações das pessoas de um modo geral, que eram, assim, não ofensivas a Cristo. Porque Jesus foi chamado de Beelzebu pelos fariseus, filho do diabo. Jesus foi chamado de impostor e de tantos outros pronomes aí, que você conhece, estão escritos na Bíblia Sagrada. Mas aqui os discípulos falam: não, eles estão dizendo que tu és Elias, João Batista, Jeremias. É interessante que todos esses três já tinham morrido, né? As pessoas estão dizendo que você é aquele homem, grande profeta do passado, que voltou à vida e está nos visitando novamente, porque Elias foi um grande homem usado por Deus em grandes milagres, e Jesus estava operando grandes milagres. Então é Elias, João Batista, Jeremias. E aí Jesus então segue com a indagação, agora diretamente para os seus discípulos: e agora, e vocês? Se essa pergunta fosse feita em nossos dias, qual seria a resposta? Se fosse feita num questionamento no calçadão da Rua Alfred: um grande exemplo, um grande homem, um grande líder. Para nós, meus irmãos, os discípulos responderam. Pedro, tomando a frente, responde em nome dos discípulos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o aguardado, o esperado. 2024, o Senhor reservou para nós a possibilidade de pensarmos sobre a doutrina de Cristo, no nosso congresso de teologia que acontece todos os anos aqui na 7ª. Nosso 6º congresso tem o tema da Cristologia, a doutrina de Cristo Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é um com o Pai. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é aquele a quem nós devemos honra, glória e louvor.
Jesus é aquele que foi enviado para morrer pelos nossos pecados. Jesus é aquele que pagou o preço pelos nossos pecados, com a própria vida. Jesus é aquele sobre o qual o nome dele está todo o poder no céu e na terra. Todo joelho deve se dobrar diante dele. E se não dobrar em vida, dobrará no último dia. Toda língua confessa e deve confessar. Se não confessar hoje, se não confessar no presente, confessará no último dia. Todas as línguas confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o nosso Cristo, é o nosso Senhor, nosso Salvador, a quem então nós devemos toda a honra e toda a glória. Ele é o Messias aguardado. Pedro diz isso: tu és o Cristo, tu és aquele que nós aguardávamos. Todas as profecias estão se cumprindo. Senhor, tu és aquele que nós aguardávamos. Aleluia. Que privilégio, meus irmãos. Nesse domingo especial, começamos sexta-feira, né? Todo o congresso nós começamos na sexta. Então, sexta-feira já pensamos nesse tema. Se você quiser ver mais um pouquinho da mensagem, está no YouTube da igreja. E hoje nós pensaremos com o pastor Ronaldo aqui conosco. Mas que Deus nos abençoe, que possamos de fato compreender, porque Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Diz ele: ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, querido. Viva por Ele, viva nele, viva para a glória dEle e seja de fato feliz, seja de fato próspero, seja de fato aquele que vive em paz e alegria, seja salvo, seja liberto, seja transformado. Este é o Cristo. E eu fecho a mensagem dessa devocional do nosso culto da manhã, lembrando que Jesus ele foi tentado para mostrar a todos nós que, mesmo no extremo da tentação, 40 dias sem comer, ele é tentado e mesmo assim não cai, e vence a tentação com a palavra. O diabo transforma essas pedras em pães. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E uma das indagações, nós conversávamos ontem sobre esse assunto, o inimigo, ele usurpa, né? Achando que Jesus ali está sem comer, sem saber entender direitinho o que está acontecendo, e o seu lugar, quem ele era de fato, porque para um homem o alimento faz tanta diferença que afeta a mente, e o diabo fala assim: se prostre, e eu te darei todo esse mundo, tudo vai ser seu, tudo, toda a autoridade eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. O diabo é tão sujo, tão mentiroso, né? Tem pessoas que não gostam nem de falar o nome dele, né? A gente sabe que os evangélicos não têm esse medo, né? Porque Jesus é muito maior. Mas é um encardido para aqueles, né? Ou coisa ruim. Ele tá e toma para si. Não, o mundo é meu. Todo o universo é meu. E Jesus debate, Jesus o afirma e o afasta pela palavra de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. As suas batalhas, meu irmão, minha irmã, você vai vencer e vai lutar de joelhos na presença de Deus, não de homem algum ou do inimigo. Nós lutamos as nossas batalhas, nós vencemos todas elas pela graça de Deus, pelo amor de Deus, porque Jesus é Deus e Ele é o nosso general, Ele vai à nossa frente, é Ele quem protege e quem cuida de cada um de nós. Ele é o nosso pastor. Você será salvo se de fato fizer de Jesus o seu pastor, o seu Senhor. Você já o fez? Jesus já é seu Senhor? Você tem vergonha de levantar a mão? Jesus já é seu Senhor. Você que está em casa, Ele é o nosso Senhor. Feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, em o nome de Cristo Jesus, aqui estamos nós, ó Deus, para declararmos toda a nossa confiança no Senhor. Toda a nossa esperança vem do Senhor. A nossa força é o Senhor. As nossas batalhas são lutadas no Senhor. Um Deus que nos amou e se esvaziou de toda a sua glória, e se esvaziou de toda a sua vida para morrer naquela cruz,
vertendo todo o sangue carmesim de um justo Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Pedro olhou para o Senhor e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor respondeu para Pedro: Muito bem, Pedro. Nota 10, Pedro. Mas não foi carne ou sangue que te revelou isso. Foi o próprio Espírito Santo que te escolheu, Pedro, que já falou ao seu coração quem sou eu. E aqui estão, ó Deus, inúmeras pessoas, irmãos, servos do Senhor, que entenderam isso pelo Divino Espírito Santo, que Cristo é o Senhor. E assim queremos viver, para a glória do Teu nome. Não vivendo para nós mesmos, mas vivendo para a Tua glória. Abençoe o Teu povo, ó Deus, na manhã desse dia, traz paz, alegria, transformação e libertação para todos nós. E que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoe nosso 6º Congresso de Teologia. Assim nós oramos, em nome de Jesus.